Salve lá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Romeu Volello, sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia, à disseminação de conteúdo filosófico. Pois bem, nós estamos aqui numa playlist que se chama Literatura, onde eu trago os clássicos da literatura que na minha formação intelectual foram muito importantes. Já tem um episódio onde nós falamos do livro O Profeta, de Khalil Gibran, e hoje eu trago um outro livro que para mim é muito importante na minha formação, que é A Vida Intelectual do Antonin Saint-Ange, porque ele é francês. Antonin Saint-Ange, A Vida Intelectual, seu espírito, suas condições e os seus métodos. Como é que eu conheci esse livro? Eu vim da área de tecnologia, e daí, lá pelas tantas, eu resolvi fazer mestrado e parar de filosofia. Qualquer hora eu conto essa história melhor. Mas eu não sabia escrever. Imagina, né? Escrever é super difícil. Escrever bem e de forma correta, mais difícil ainda. Eu tinha que escrever ensaios no meu mestrado toda hora, e vocês sabem, o meu mestrado eu fiz aqui na Universidade do Porto, em Portugal. Os professores aqui são muito exigentes em relação à gramática, à língua, ao uso culto e correto da língua portuguesa. Eu tinha dificuldades gigantescas. Daí eu comecei a seguir esse canal, que é do Rodrigo Gurgel, é um crítico em literatura. Ele me deu várias dicas de vários livros de gramática, mas também livros de literatura. Foi assim que eu conheci a obra do Saint-Ange. Bom, esse Antonin Saint-Ange, ele foi um teólogo e um filósofo francês. E ele foi um filósofo, primeiro, coisa importante para dizer, ele foi um monge dominicano, tá? Então ele ele tem uma carga religiosa muito forte, e isso aparece no livro A Vida Intelectual. O livro é um guia, um manual de como nós podemos nos tornar um intelectual, né? Você quer ser um intelectual, você não sabe como, o que você deve fazer, como você deve trabalhar. Esse livro é um manual para isto. Olha, todos nós seguimos vários intelectuais, né? O Leandro Carnal, Olavo de Carvalho, Mário Sérgio Cortella, sei lá quem você segue, Clóvis de Barros, tem um monte. É muito justo que você, eu nunca sei se alguma vez você já parou para pensar nisso, que você se perguntasse, se fizesse a seguinte pergunta: o que é um intelectual? O que nós devemos esperar de um intelectual? Porque essas pessoas influenciam muito nós todos. Eu, né, o canal aqui é um micro canal, tem 2.300 e poucas pessoas, mas eu influencio muita gente. O Leandro Carnal tem 900 mil seguidores. Esses intelectuais, eles influenciam o pensamento, o ato de refletir de milhões e milhões de brasileiros. Então é justo que você se faça a pergunta do que é o intelectual e o que nós devemos esperar deles. Olha que interessante que é esta questão. Então a vida intelectual também ajuda a pensar nisto. O Saint-Ange, ele foi muito influenciado por São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um filósofo muito importante num momento conhecido como escolástica, que é a filosofia da Idade Média. É quando a filosofia cristã, através da redescoberta dos livros de Aristóteles, tenta conciliar fé e razão. Os livros de Aristóteles, eles tinham sumido depois da queda do Império Romano, eles praticamente desapareceram da Europa Ocidental. Quem preservou essas obras foram os árabes. A religião muçulmana, pelo menos durante um bom tempo, investigava, comentava e cuidava das obras clássicas gregas. Depois, no século IX, essas obras começam a aparecer de novo na Europa Ocidental por causa das cruzadas, por causa do renascimento do comércio, e isso acaba causando um grande impacto na teologia cristã, que vai procurar responder às grandes, ou fundamentar as grandes questões santas, religiosas, através da filosofia clássica grega. É a conciliação entre fé e razão, e São Tomás de Aquino é um grande nome deste período, muito influenciado
pela filosofia de Aristóteles. Então, quando nós lemos Setiange, saiba que Santo Tomás de Aquino e Aristóteles estão ali nas raízes de seu pensamento também. Bom, a vida intelectual, segundo Setiange, é marcado por 3 pilares. Primeiro são os métodos. O método é o caminho. Quais são os métodos que você precisa ter e desenvolver para ser um intelectual? Então, o Setiange vai dizer como você tem que organizar a sua vida, porque não é todo mundo que pode se dar ao luxo de ficar simplesmente realizando um trabalho intelectual e não trabalhar. Muitos intelectuais tiveram que trabalhar e produzir os seus trabalhos, as suas obras, no tempo que sobrava. Então, o Setiange fala disso. Fala como tem que ser a organização da família, fala como você deve ler as grandes obras clássicas, por exemplo. Ele fala que você não pode ler Aristóteles achando que ele é tipo um deus. Você tem que ler com respeito, mas também lê-lo com um olhar crítico, porque senão você entra no pecado da adoração. E tem muita coisa que hoje nós sabemos que na filosofia do Aristóteles estava errada, como por exemplo o seu sistema cosmológico, que ele imaginava como seria o universo, está errado. Isso tem impacto em vários pontos de sua filosofia. Você também, por exemplo, não pode se superestimar, achar que você é tipo um Leandro Carnal, né, um cara ponto ali fora da curva, e também não se subestimar, né, achar que você não tem capacidade de produzir algo relevante intelectualmente. Então, ele dá essas dicas, esses métodos. O livro é muito bacana, e a tradução do livro, Lília Ledon da Silva. Então, a Lília traduziu de forma assim magistral o livro, muito bem traduzido do francês para o português. É um livro gostoso de ler, sabe? A leitura rola macia. Fora toda essa parte de aprendizado, não é? Com relação às condições, o Setiange diz que um intelectual ele sempre deve ser uma pessoa íntegra e honesta. Por quê? Aquilo que você produz através do seu intelecto vai influenciar muitas pessoas. Tem que ser algo honesto, sincero, íntegro. E muitas vezes a gente percebe que muitos intelectuais não são honestos uns com os outros, não assumem os seus erros, muitas vezes não citam referências de outros intelectuais, enfim, e esse trabalho acaba sendo um trabalho que se contamina, é um trabalho que não vai promover a mudança. Pensamento gera mudança, e essa mudança, para ser uma mudança positiva, ela tem que seguir essa condição de honestidade. E o Setiange também fala que um dos trabalhos do intelectual, e aqui vem uma parte que é bem assim espiritual, metafísica, que é qual? É escutar o espírito da verdade. O Setiange acredita que haja, de fato, um espírito da verdade. E os intelectuais escutam esse sussurro, essa voz que o Setiange fala do verbo criador, e transformam essa intuição, esta escuta do espírito da verdade em pensamentos e reflexões, em obras literárias que ajudam a transformar o mundo. Isso é bem religioso. Você lembra que eu fiz um episódio chamado O Culto a Orfeu, que é o orfismo. Se você ainda não viu, eu vou deixar no descritivo aqui embaixo. Muito rapidamente, o culto a Orfeu era um culto que existia lá na Grécia Antiga, que os gregos acreditavam que, através da meditação contemplativa, de um comportamento ascético, de restrição, do controle, afastamento dos prazeres mundanos, você poderia entrar em comunhão com a divindade. Esse culto ao Orfeu, depois ele vai dar origem, vai influenciar muito o pitagorismo, que nós já conversamos também sobre Pitágoras, e depois nós conversamos que esse pitagorismo vai influenciar Platão, e toda essa ideia de produção intelectual muito assim religiosa, sempre com essa ideia de disciplina, de afastamento dos prazeres mundanos, de retidão, de reflexão, para produzir um conhecimento intelectual. Você vê, é um olhar todo religioso. Então, a obra do Setiange
é a materialização daquilo que eu falei para vocês, que começou lá no culto ao Orfeu. Veja esse episódio que vocês vão entender muito bem toda essa carga religiosa quase mística que há em obras deste gênero. E é interessante também, eu falei isso numa pílula filosófica lá do Instagram, e eu vou dizer aqui. Eu li um livro da Elizabeth Gilbert que se chama Grande Magia, que é um livro sobre processo criativo. Foi a escritora que escreveu Comer, Rezar e Amar, e ela fala do espírito da criatividade. Eu lembro que lá pelas tantas, ela dizia o seguinte, que ela teve uma ideia muito particular para um livro, mas ela não conseguiu escrever o livro naquele momento, porque ela estava com problemas pessoais com um ex-marido brasileiro, ele estava ilegal nos Estados Unidos, isso tomou muito tempo dela, ela adiou o projeto. Algum tempo depois, ela encontrou uma amiga escritora que escreveu o livro que ela iria escrever. A mesma ideia, mas ela disse que a ideia era tão particular, e ela nunca tinha falado para essa colega escritora, que ela só conseguiu pensar de que realmente existe um espírito da criatividade que fica ali rondando os escritores e que é preciso atendê-lo. O Sertianji diz a mesma coisa com o espírito da verdade. Ele fica ali, passando pelos os intelectuais e você precisa escutá-lo. Mas para você escutá-lo, você tem que ser uma pessoa disciplinada, determinada, focada. Você tem que ter a mesma disciplina de um atleta, porque senão você deixa escapar. Né? Você não consegue atender ao espírito da verdade e ele pode não passar novamente pela vida do intelectual. É muito interessante, né? É um livro que traz muitas reflexões, porque o Sertianji diz que a vida do intelectual não é só produzir conhecimento e produzir conhecimento para o próximo. O Sertianji deixa isso muito claro. Aí já vem toda a carga cristã, né? O intelectual ele não trabalha para o ego dele, para a vaidade dele, ele trabalha para o próximo. Quando ele atende ao espírito da verdade, ele ajuda a transformar o mundo. E quando ele ajuda a transformar o mundo, ele atende aos mais necessitados que precisam de luz. E a luz é dada pela vocação, né, desse grupo de pessoas que são os intelectuais. Eu vou ler um trecho aqui, só um parágrafo muito breve, para ilustrar isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele diz: eis-me homem do século XX, contemporâneo de um drama permanente, testemunha de transtornos como talvez nunca o globo havia visto desde que surgiram os montes e que os mares foram perseguidos para dentro de seus antros. Ele chegou a pegar a Primeira Guerra Mundial, tá? Então nesse momento aqui ele está falando da Primeira Guerra Mundial. O que devo fazer por esse século resfolegante? Mais do que nunca, o pensamento aguarda os homens e os homens o pensamento. O mundo está em perigo por falta de máximas de vida. Estamos num trem propelido a toda velocidade, sem nenhuma sinalização à vista, nenhum agulheiro. O planeta não sabe para onde está indo, sua lei o largou. Quem vai lhe restituir o sol? Para o Sertianji, quem vai sinalizar, restituir o sol ao mundo é o intelectual. E daí eu volto lá no começo do nosso episódio. Os intelectuais que você gosta, que você segue, eles estão trazendo luz ou eles estão trazendo trevas para você e para o próximo? Eles constroem pontes ou eles as queimam? Eles permitem o diálogo com linhas ideológicas diferentes ou não? Né? Eles só trazem em seus canais pessoas que pensam exatamente como eles. E daí eu caso essa pergunta com outra. Você está se tornando um ser crítico, reflexivo ou um devoto de seu filósofo? Você está se tornando mais tolerante ou intolerante? Então a vida intelectual, mais do que ensinar a nós em como nós nos transformarmos em grandes intelectuais, os métodos, as condições, o espírito, a organização do dia a dia. O livro também ele traz duas coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, a responsabilidade que o intelectual tem, e daí eu concordo com o Sertianji, é muito sério você produzir conteúdo intelectual.
você impacta a vida das pessoas. Isso tem que ser um trabalho que não pode estar envolvido em vaidade, em orgulho, em amor a ideologias, porque você vai acabar se perdendo e contaminando o seu trabalho. E segundo, pensar nos intelectuais que nós gostamos, o que eles estão nos oferecendo. Se eles nos oferecem aquilo que o Sertianji indica que nós devemos esperar dos intelectuais. É essa reflexão, essa provocação que eu quero terminar neste episódio. Pensa com carinho em todas as pessoas que você está seguindo e no impacto que elas estão tendo no seu pensamento. Espero que você tenha gostado desse episódio. Compre e adquira o livro A Vida Intelectual de Sertianji. É um livro muito bacana de ser lido. Já li ele 2 vezes, estou lendo a 3ª vez. É um livro assim que é meu companheiro de viagem, muito importante na minha formação intelectual. Fique bem, não se esqueça de inscrever-se no canal, dar um joinha para curtir o vídeo, compartilhá-lo com seus amigos, ajude o canal do Bora Pensar a crescer. É só o que eu peço para você em troca deste conhecimento que eu trago aqui. Um fortíssimo abraço, fique bem e até o próximo episódio do Bora Pensar. Fui!